Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. É gostoso ouvir o amém, né? Quando a gente sai da igreja. Louvo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, vivo. Eu vivo aqui e vocês vivam aí. Amém? Que Deus possa nos abençoar a cada um de nós. Eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 8. Louvo a Deus pela oportunidade de ministrar a sua palavra. E o Senhor certamente tem uma palavra ao meu coração e ao seu coração. Evangelho, escreveu segundo São João, capítulo número 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não pequeis mais. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, uma passagem bem conhecida, né? Que fala sobre essa mulher que é pega ali no próprio ato do adultério. A gente lendo aqui o primeiro versículo, onde diz assim: Jesus, porém, foi para a sua casa. Né? Se a gente for ver o porquê que Jesus foi para casa, no capítulo 7, anterior a esse capítulo, a gente vai ver que ali os judeus estavam comemorando a festa dos tabernáculos. Era aquela festa onde eles relembravam o livramento que Deus os tinha dado no deserto. Às vezes comia ervas amargas, fazia a tenda, né, ali na cidade, para lembrar o livramento de Deus e agradecer a Deus por Deus não ter deixado faltar nada para eles no deserto. E a Bíblia diz que essa festa ela dura 7 dias. Ali no decorrer dessa festa, eles começam a falar sobre Jesus, há uma pequena contenda, uma murmuração, e no meio dessa festa é enviado alguns servos dos escribas, dos fariseus, do sumo sacerdote, é enviado para que prendesse Jesus. E eu achei interessante, e é um aprendizado para nós, que o texto anterior ao capítulo 8, ele vai dizer que esses homens eles vão com intenção em prender a Jesus. Né? E a primeira lição que a gente vê aqui é que esses homens vão com intenção em prender a Jesus, mas quando eles chegam lá, eles começam a ouvir a Jesus. Eles começam a ouvir a Jesus e a sua atitude, o seu coração, e a sua reação, e aquilo que ele ia fazer muda ao contrário. Nós aprendemos aqui que quando nós encontramos com Jesus, a atitude má que tinha em nosso coração, por vez, ela já sofre uma mudança. Nós já sofremos uma mudança imediatamente ao encontrar com Jesus, porque é o que acontece com esses rapazes, com esse soldado, quando eles vão de encontro a Jesus para o prender, e ele ouve a mensagem de Jesus, imediatamente o seu interior é mudado, é modificado, e já não mais eles querem prender a Jesus. E eles voltam, e ali há mais uma conversa entre eles e os fariseus e os escribas, e acabam não prendendo a Jesus. E diz a Bíblia que no último dia da festa, você vai ver isso lá no versículo de número 37 do capítulo 7, aonde Jesus, no último dia da festa, Jesus se levanta no meio dele e diz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre.
Então, no último dia da festa, Jesus ele se põe no meio dessa multidão e faz essa declaração. E nós podemos aprender com essa declaração de Jesus, porque as pessoas ali procuravam muitas coisas, procuravam se justificar, procuravam agradecer a Deus pelos seus atos. E nós vemos aqui quando Jesus se pronuncia, dizendo que aquele que chegar até ele, rios de água vivas fluirão do seu ventre. E talvez você, talvez nós estamos procurando alguma coisa, querendo preencher um vazio que há dentro da gente. E nós sabemos, meus irmãos, queridos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando por essa live, que muitas das vezes a gente procura preencher o vazio que há dentro da gente com tantas coisas que o mundo oferece. Procuramos preencher aquele vazio, aquele sofrimento, aquela tristeza que muitas vezes a gente sente dentro da gente. Estamos no meio da multidão, estamos alegres, estamos rindo, estamos brincando com todo mundo, mas existe aquele momento onde a gente se encontra sozinho e ali, muitas das vezes, chega a angústia, chega a tristeza e algum de nós começa a sair, procurar se alegrar alguma coisa, mas a Bíblia ela nos deixa clara que o vazio de Deus, só Deus pode preencher. Talvez você queira preencher esse vazio da sua alma, essa tristeza, essa angústia e não está conseguindo. Quando você se encontra sozinho, você é tomado por essa tristeza, por essa angústia. Mas eu te digo nesta noite, Jesus, só Jesus pode preencher o vazio que há no teu coração. Só Jesus preenche o lugar que é dele. Nada que você faça ou nada que você procure vai preencher esse lugar, porque só Jesus vai preencher esse lugar. E o texto vai nos dizer que acabando-se a festa, cada um vai para a sua casa. É aqui onde nós chegamos no primeiro versículo do capítulo de número 8, onde nós fizemos a leitura, que diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Irmãos, e nós sabemos que toda vez que Jesus subiu o Monte das Oliveiras, ele subia, a não ser que não fosse para orar. Jesus subia no Monte das Oliveiras para orar, para falar com Deus, para buscar de Deus aquilo que Jesus necessitava para enfrentar o outro dia. No decorrer do texto, a gente vê que tinha uma situação difícil ali que seria colocada diante de Jesus para que ele pudesse resolver. E nós aprendemos mais uma lição aqui, meus irmãos, é que através da oração nós temos a resposta para as coisas mais difíceis que acontecem na nossa vida. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, por um problema difícil, por algo insolúvel e não está acertando o endereço certo, que é aos pés do Senhor. A Bíblia deixa bem clara que Jesus sobe para o Monte das Oliveiras. E com certeza nós sabemos que Jesus ali ele passa a noite orando, porque o texto mesmo diz que de madrugada ele volta. E de madrugada Jesus volta. E a Bíblia diz que ele está no templo ensinando, já cheio do Espírito Santo, já ali passou a noite se abastecendo, podemos dizer assim, com a bateria cheia, já pronto para aquilo que se sucederia, que aconteceria no decorrer daquele dia. Detalhe, meus irmãos, no capítulo anterior que nós lemos, a Bíblia diz que aquela festa durou 7 dias. E durante 7 dias, Jesus estava lá, fazendo a obra do Pai. Então ele sobe, no 7º dia ele sobe, que termina a festa para orar. Então quando ele desce para ensinar no templo. E nesse período onde Jesus está ensinando no templo, o texto vai nos dizer que vem, no versículo 3, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. A gente vai ver aqui, irmãos, que quando o inimigo das nossas almas, ele quer nos acusar, ele não vai usar qualquer pessoa que não tenha conhecimento da causa. A gente sabe que os escribas, eles eram responsáveis por ler a lei, por ensinar ao povo, eles dominavam a letra naquela época. O fariseu era aqueles que queriam fazer mais do que era ensinado. Os fariseus eram aqueles que queriam ser o top da época, o mais santo do que os santos, né? Eles faziam, se fosse para andar 1 milha, eles andavam 2. Nós conhecemos a história dos fariseus. E é interessante que quando o inimigo das nossas almas, ele quer nos pegar desapercebido, ele não vai pegar pessoas pequenas que não tenham conhecimento, que não saibam o que está fazendo. Ele vai usar justamente pessoas que tenham capacidade de nos incriminar. Ele não vai pegar alguém que não consiga atingir o seu objetivo. Então, nós vemos aqui no versículo 3 que os escribas e os fariseus vai diante a Jesus e diz que a mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Versículo 4.
e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Vemos aqui, meu irmão, que eles levam esta mulher diante de Jesus e a gente aprende aqui que eles colocam ela no meio. O inimigo das nossas almas, quando ele quer nos envergonhar, quando ele quer expor as nossas falhas, aquilo onde a gente erramos o alvo, ele coloca a gente em destaque no meio de todos aqueles que não nos conhecem. Porque o texto diz que eles trazem ela, escriba e fariseu, pessoas de confiança e de um nível elevado no meio da sociedade. Pessoas de quem outras pessoas não duvidariam da sua palavra, daquilo que eles estavam afirmando naquele momento. Então é assim que o inimigo faz na nossa vida, para tentar nos impedir. E ela chega e coloca ali diante de todo mundo, e eles dizem: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Irmãos, e Moisés, quando fala isso, Moisés não fala tão somente para que as mulheres fossem apedrejadas. Lá em Levítico e em Deuteronômio deixa bem claro que o casal, os dois que fossem pegos no ato do adultério, seriam apedrejados, né? E quando a gente vê essa situação aqui, que eles trazem unicamente a mulher, talvez quando eles pegaram, isso é um pensamento meu, talvez que quando eles pegam, porque eles dizem que a mulher, que o casal foi pego no ato do adultério, mas ele diz ela foi pego, ele não traz para os dois. E eles dizem isso assim, ó, ela foi pega no próprio ato do adultério. Então, estavam os dois lá, mas eles só trazem a mulher diante de Jesus. Eles só trazem a mulher que era para acusar, para fazer a acusação dele. E a gente vê que Moisés disse em Deuteronômio e em Levítico, fala a mesma linguagem, que os dois seriam apedrejados. Talvez o homem, nesse momento, que foi pego por ser mais forte, ter mais condições de se defender, talvez o homem fugiu e a mulher, com a sua fragilidade, indefesa, ela fica ali, não consegue dominar a situação e ela é pega pelos homens. Os homens que pegaram aquela mulher, irmãos, eles talvez não tenham intenção em fazer nada com o homem, com o que estava com ela, porque a intenção deles era somente com ela. E essa mulher, ela torna-se vítima de uma situação onde eles queriam pegar Jesus em uma outra situação. Talvez isso aconteça na minha vida, na sua vida, na vida de alguns que estão aqui, na vida de alguns que estão assistindo. Muitas das vezes nós somos pegos como bode expiatório. Muitas das vezes a gente não sabe a questão do outro. E as pessoas chegam, pegam a gente, põem a gente no meio da história para prejudicar uma outra pessoa e você não sabe nem o que está acontecendo. Às vezes nós não estamos nem no contexto da história. Às vezes não somos nem culpados. E às vezes nós somos inseridos em uma história para prejudicar a história de outra pessoa. E isso é a mulher. Talvez ela se sinta que realmente ela precisa levar aquela lição. Então eles pegam ela, levam ela diante de Jesus. O relógio está correndo. E o texto diz que eles põem ela ali diante de Jesus e eles usam, meus irmãos, a lei de Moisés. Ele usa a Bíblia. Muitas vezes acontece, nós vemos, muitas pessoas querem dar razão ao seu pensamento, dar razão à sua voz, usando parte da Bíblia. Porque eles não citam, eles dizem unicamente aqui para Jesus. A lei diz, Moisés nos diz na lei, que as tais, né? As tais, ele tira metade do versículo, ele encobre aquilo que realmente o texto está dizendo para o casal que foi pego nessa ato, e ele diz, ela. Quando muitas vezes a gente pega, isola textos bíblicos ao nosso favor para querer dar razão a alguma coisa que estamos fazendo e sabemos que estamos errados. Nesse caso, eles estavam errados. Eles não poderiam pegar ela e levar ela até Jesus para ser sentenciada. Por quê? Porque eles deveriam levar os dois. E como a intenção não era nem prejudicar tanto ela, mas a intenção deles era prejudicar a Jesus. Então eles faz esse arrumadinho
como muitas das vezes a gente faz. A gente burla o que está certo. A gente sabe muitas das vezes que estamos fazendo errado. Mas a gente pega pequenos textos da Bíblia, isola ele e usa ao nosso favor. Foi o que eles fizeram aqui, nesse momento. E eles colocam ela diante de Jesus. Esses são os acusadores que usam os seus métodos mais sórdidos, mais absurdos, para tentar frear a nossa vida. Essa mulher, quando ela é pega nesse ato de adultério, a sentença para essa mulher seria a sentença de morte. Meus irmãos, e interessante frisar que independente da sentença, independente do resultado que estamos vendo, que está diante da nossa vista, que está na nossa frente, independente do resultado que nós achamos que vai ser aquele, Jesus ainda tem a última resposta. Jesus ainda está escrevendo histórias na nossa vida. A tua história, a minha história, não parou aqui, não deu uma pausa, não há uma continuidade, porque o próprio Deus está escrevendo a história. O texto diz que Jesus ele estava encurvado, e o texto diz que Jesus escrevia. Talvez Jesus estava escrevendo ali, mudando a história daquela mulher. Talvez hoje o Senhor está escrevendo uma nova história para mim, uma nova história para você. Está mudando o curso da história. O que os homens queriam era que Jesus desse uma sentença de morte, mas Jesus tem vida, e vida com abundância. A sentença de Jesus não é a mesma sentença que os homens, ou que as mulheres, ou que alguém está querendo que a gente passe por ela. A sentença de Jesus é completamente diferente. A resposta de Jesus é completamente diferente daquilo que querem, ou que pensam, ou que desejam ao teu respeito. Jesus, ele tem uma resposta diferente para você. E a resposta que Jesus tem para você, a resposta que Jesus tem para mim, mudará a tua vida, a minha vida, a tua história, a minha história, a nossa história muda quando nós temos um encontro com Jesus. E o texto vai nos dizer, e isso diziam eles para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia-se com o dedo em terra. Então, irmãos, nessa passagem, aquela região, o povo de Deus, eles estavam sendo dominados pelo Império Romano. E ninguém poderia dar uma sentença de morte, dar a sentença da pena capital. Só quem tinha esse direito de condenar alguém à morte era os romanos. Então eles fazem essa armadilha para tentar pegar Jesus. Mas, meus irmãos, foi falado aqui no decorrer da semana que Jesus não é pego de surpresa. Quando o homem pensa, Deus já está a quilômetros e quilômetros de distância. O salmista diz que ele ainda era informe, dentro do ventre da mãe dele. E ele diz que Deus já o conhecia, já sondava o coração dele. Jesus ele não é pego de surpresa. Em momento nenhum, em dia nenhum, porque justamente ele que estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. Então eles tentam armar isso para pegar Jesus. Só que, irmãos, Jesus ele tem a resposta completamente diferente do que esperamos. Né? Porque eles armam a coisa de um jeito. Muitas das vezes acontece isso na nossa vida. As pessoas que não têm o amor de Deus na sua vida, as pessoas que só pensam mal dos outros, e a gente sabe que há uma luta, né, entre os que servem a Deus e os que não servem. O mundo espiritual há uma luta para nos levar ao outro lado, para fazer com que a gente cause escândalo. E nessa luta espiritual do bem contra o mal, o inimigo das nossas almas usa muitas pessoas para fazer com que a gente erre ao alvo. Eles usam muitas pessoas, e muitas das vezes essas pessoas são tão usadas pelo inimigo, que muitas das vezes a gente fica chateado, e a gente muitas das vezes até pensam em fazer o mal com aquelas pessoas. Mas a Bíblia diz que essa luta que nós travamos, mesmo que ele esteja usando a carne e o sangue, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra as potestades espirituais da maldade. Então, eles não conseguem pegar Jesus, eles não conseguem
vencer Jesus com isso, porque Jesus ele tem à sua disposição o mundo espiritual, que ele conhece o que vai acontecer, o que está acontecendo e o que já aconteceu. Então, quando eles começam a colocar essa mulher diante de Jesus e começam a fazer as suas acusações, Jesus não tão somente não sonda o coração da mulher. Eu imagino que naquela altura do campeonato, aquela mulher já estava totalmente arrependida. Eu acredito que na altura daquele campeonato, quando aquela mulher é levada diante de Jesus, quando ela se depara com Jesus, irmãos, a história nos conta que aquela região toda ficou sabendo sobre Jesus. Foram 3 anos e meio de ministério, mas que mudou a história daquela região. Um pouquinho d'água aí, profeta. Então muda a história daquela região. E a Bíblia diz, eu imagino que quando ela está ali diante de Jesus, ela reconhece a Jesus. Ela reconhece a Jesus porque ela ouviu falar e deve ter ouvido falar e visto multidões, que Jesus arrastava a multidão. Então eu acredito que aquela mulher, no decorrer daquele momento, aquela mulher já estava arrependida, já clamava a Deus pelo socorro. Havia ali uma intercessão dela, de Jesus por ela. Eu não acredito que ela estava só orando e se lamentando, só chorando e se lamentando ali pelo seu pecado. Mas eu imagino comigo, um pensamento meu, que ela chorava e clamava a Deus arrependidamente pelo ato que tinha acontecido. Porque Jesus, irmãos, quando estamos diante do Senhor, quando estamos diante de Jesus, o nosso coração começa a se derreter. O nosso coração não suporta a sua presença. A nossa alma não suporta a sua presença. A glória é tão grande que nós começamos a sentir a nossa alma em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu acredito que aquela mulher, ela clamava por socorro. E Jesus ali, ele ouve o clamor daquela mulher. E o texto vai nos dizer que Jesus surpreende aqueles homens com a resposta deles. Não era uma resposta que ele queria. Ele queria que Jesus desse uma sentença de morte, porque a mulher seria morta e Jesus teria uma culpa por infringir uma lei romana. Então Jesus dá uma resposta totalmente ao contrário. Surpreende, eu quero te dizer nesse momento, que a resposta que Deus tem para a sua vida vai surpreender muita gente. A resposta que Deus vai dar para a sua vida, para esse momento que você está passando, para essa dificuldade, para isso que você está atravessando. Talvez você dobrou o joelho e falou assim: Deus, mas isso eu te apresento. Já faz 10 anos que eu oro pela mesma coisa e essa mesma coisa continua do mesmo jeito. Eu quero te dizer que Jesus, ele está escrevendo uma nova história e a resposta que ele tem vai ser diferente. Tu vai cantar o hino da vitória. Tu vai olhar para isso que você está almejando da parte de Deus e dizer assim: eu nem imaginei que Deus ia fazer desse jeito. E Deus fez. Talvez você esteja cansado. Talvez você já orou muito por isso. E não está vendo nada. Mas você não está vendo nada com os olhos carnais. Mas no mundo espiritual, Deus está movendo tudo ao teu favor. E a Bíblia diz que Jesus dá a resposta para ele: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O texto vai nos dizer que eles começam a largar, acusado pela sua consciência, a partir do mais velho. Por que dos mais velhos? Porque o mais velho tem mais experiência, né? Errou mais. E eles começam a fazer uma autoanálise ali, acabam que descobrem que não tem condições de julgar, de apedrejar, de fazer alguma coisa, porque a sua consciência os incrimina. E a Bíblia diz que eles vão soltando a pedra um por um. E quando chega a determinado momento, Jesus termina de escrever a história da mulher. Glória a Deus. Jesus termina de escrever aquele capítulo, porque a história continua, né? Jesus termina de escrever aquele capítulo daquela mulher, olha para ela e diz assim: cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Irmão, eu fico pensando naquele momento, o diálogo entre a mulher e Jesus, o olhar de Jesus.
Aquele olhar que Jesus olha para Pedro, né? Quando ele nega. Só um olhar. Só o olhar de Jesus, irmãos. Pedro lembra de tudo o que aconteceu. De quantas vezes ele esteve com o mestre. Ele lembra da pescaria. Ele lembra do barco. Ele lembra do mar. Ele lembra de tudo. Só o olhar de Jesus tem muito a nos dizer. Então, quando aquela mulher olha para Jesus, Jesus olha para ela, né, e Jesus diz, cadê teus acusadores? E muitas das vezes, se fosse eu, ou se fosse você, nós iríamos dizer assim, olha, fulano que estava aqui me acusando, fez isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e tem isso, né? Então, a gente analisa a situação, porque foram embora todos, mas... Ela diz, não, senhor, olha, fulano estava aqui querendo me apredejar, mas ele tem esse podre, que nem diz lá em Pernambuco. Ele tem isso, isso, isso e isso. Fulano estava querendo me apredejar, por isso que ele soltou a pedra e foi embora, porque ele tinha defeito. Irmãos, e nós temos defeito. No dia que nós dissermos que não temos pecado, já estamos pecando. Nós estamos, se eu não me engano, o apóstolo Paulo falou, nós estamos a caminho da estatura, apóstolo Paulo, né? De varão perfeito. Nós não chegamos na perfeição. Você tem defeito, eu tenho defeito. Todo dia nós vamos nos deparar com isso. Se todo dia nós fôssemos olhar o quanto de defeito que nós temos, nós ficaríamos com vergonha e dobraríamos o joelho a cada 10 minutos e orarmos. Quantos pensamentos ruins param sobre a nossa cabeça quando somos empurrados, quando somos freados no trânsito, a nossa santidade vai embora, né? Precisamos reconhecer que precisamos estar ao pé da cruz 24 horas pedindo a misericórdia de Deus. Então, quando Jesus olha para ela e diz isso, ela não acusa ninguém, que ela sabia que muitos dali que estavam acusando tinham de que ser acusado. Por quê? Porque largou a pedra e foi embora. Jesus olha para a mulher e diz assim, nem eu, vai e não peques mais. Irmão, quem sou eu? Minha irmã, quem é você? Quem somos nós? Para julgar o nosso irmão que senta do nosso lado. Para julgar o nosso vizinho. Né? Nós temos aqui a campanha do amor. Nós precisamos externar isso. Deixar de julgar. Deixar de apontar os defeitos. Porque defeito é a trave no meu olho e eu vejo o circo no olho do outro. Talvez... O pequeno defeito que eu estou vendo em você, talvez o meu seja bem maior. Mas eu não consigo enxergar. Eu só consigo enxergar o seu. Porque eu quero que você seja perfeito. Mas eu não consigo enxergar a minha imperfeição. Então Jesus olha para ela, faz esse comentário e Jesus diz assim, vai em paz. E não peques mais. Jesus está dizendo assim para ela, para mim, para você, para nós. Não desperdice a oportunidade. Não desperdice essa chance que você tem. Não desperdice. Não jogue fora. Tudo que eu fiz por você, tudo que eu passei por você, a oportunidade, o perdão está aqui. Não desperdice isso que eu estou fazendo por você hoje. E muitas das vezes, irmãos, nós terminamos de pedir perdão ao Senhor. Muitas das vezes confessarmos ao Senhor, errei, pequei, Deus me perdoa. O arrependimento vem na alma. E Deus diz assim, não peque mais. E assim, não faça de novo. Não é porque é 70 vezes 7 que há o perdão que eu devo cair na mesma coisa 490 vezes. Então quando Jesus diz assim para ela, vai e não peques mais, Jesus está dizendo assim, ó, aproveite a oportunidade que você tem de fazer diferente. Faça diferente daqui para frente agora, faça diferente. Não cometa os mesmos erros que você vem cometendo, de lá até aqui. Daqui para frente agora é uma nova história. Daqui para frente aqui é outra coisa. Você se lembra quando Jesus chega lá no tanque de Betesda? Jesus chega no tanque de Betesda, a Bíblia vai nos dizer que há uma multidão de doentes esperando o movimento das águas. Há uma multidão de doentes esperando o movimento das águas. Mas Jesus só foi ali, meu irmão, por causa de um. Que eu seja esse um
que você seja esse um. Todos ali tinham necessidades diversas. Mas a Bíblia diz que na multidão Jesus enxergou um, porque aquele um realmente precisava e tinha o coração que Deus encontrou. A Bíblia diz que quando Jesus cura aquele aleijado do tanque de Betesda, é interessante você analisar que há uma cura, há um mover sobrenatural. Uma pessoa que não andava, não caminhava, não conseguia nem chegar próximo ao tanque, agora ela levanta, pega a sua cama e vai embora e ninguém vê. Não há tumulto, não há corre-corre. Será se o meu foco e o seu foco é Jesus ou é o milagre? O povo no tanque de Betesda, o foco deles era só o milagre. Jesus chegou, Jesus estava no meio, mas o povo não estava vendo Jesus. O povo estava enxergando só o milagre, queria o agitar das águas, mas aquele que dá a ordem para o anjo descer e agitar a água, ele estava no local. O povo não conseguiu enxergar. Os necessitados não conseguiram alcançar. Então Jesus faz aquele milagre, Jesus diz o que para ele? Vai e não peques mais, para que não se suceda coisa pior. Jesus outra vez diz assim, aproveita a oportunidade que eu estou lhe dando. Aproveite cada momento da nova oportunidade que Deus te deu. Deus tem algo muito grande para fazer em nossas vidas e nós desperdiçamos dias e dias, desperdiçamos aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, as oportunidades, aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Nós, muitas das vezes, várias vezes, durante dias, estamos desperdiçando a oportunidade que o Senhor nos dá. Meus irmãos, o horário já não nos permite. Eu diria que nem a irmã Dorinha, eu ia aqui até meia-noite. Né? Mas, infelizmente, nós temos que parar. Felizmente e infelizmente, né? Mas fique com essa palavra. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Não desperdice ela. Seja fiel ao Senhor. Seja grato pelaquilo que o Senhor tem feito a você, e você vai ver a sua história totalmente diferente. Amém? Nós vamos encerrar. Amém, pastor? Meus amados irmãos, que palavra abençoada. Deus abençoe a vida do nosso irmão presbítero Josué. Deus continue abençoando a sua vida. Amados irmãos, temos aqui bastantes irmãos aqui acompanhando a live. Que Deus possa retribuir poderosamente a cada um dos irmãos